Olá pessoal, tudo bem com vocês? Spider aqui novamente e hoje eu gostaria de apresentar a vocês o ChatGPT ou ChatGPT como muitos conhecem, que é um modelo de linguagem baseado em inteligência artificial desenvolvido pela empresa OpenAI. Vamos mostrar nesse vídeo como que você pode utilizar essa ferramenta para os seus estudos, para o seu aprendizado. O ChatGPT, como eu disse, é uma ferramenta muito importante, ela é muito poderosa porque vai permitir que vocês possam obter respostas para diversos tipos de perguntas e muitas vezes respostas concisas e às vezes até precisas. Então, para saber como usar essa ferramenta, bora pro vídeo. Muito bem, como acadêmicos, você sabe a importância de se ter uma ferramenta confiável e atualizada para os estudos, para as pesquisas que vêm no dia a dia. É aí que entra o ChatGPT, porque ele é uma ferramenta revolucionária que já é treinada, ou já foi treinada pela empresa OpenAI. Começando pelo básico, ChatGPT nada mais é assim de uma tradução livre, do que transformador pré-treinado gerador de bate-papo. Então, assim, vocês vão observar quando eu mostrar aqui que vocês vão conversar de fato com a máquina e ela vai responder de forma que pareça que esteja conversando com um humano. O ChatGPT, ele foi atualizado até o ano de 2021. Isso quer dizer que perguntas que se referem talvez a dados, informações que passem do ano de 2021, não tenha muita confiança. Talvez ele nem saiba responder. O ChatGPT pode ser útil para várias coisas. Por exemplo, ele pode ser útil na pesquisa acadêmica. Se você às vezes quer fazer algumas perguntas para respostas bastante específicas, você pode ter. Inclusive, ele pode dar ideias para você gerar relatórios, para você gerar projetos de pesquisa, artigos científicos. Ele pode ajudar numa revisão de literatura para vocês. Já temos até vários feitos do ChatGPT aí com aplicações que já mostraram a sua importância, a sua relevância. Então, vou mostrar para vocês aqui várias situações onde o ChatGPT se destacou. Além disso, nós podemos usar o ChatGPT para responder uma série de perguntas de diferentes tipos de assuntos, como, por exemplo, a biologia celular, histologia, fisiologia, imunologia, a embriologia, patologia, esses assuntos que eu trato muito aqui no canal. E vocês podem, inclusive, utilizar o ChatGPT para fazer revisão do seu aprendizado, do seu conhecimento. Uma vez que você pode fazer perguntas, e utilizando as respostas, ou até mesmo pedir que ele faça perguntas para vocês, de forma que vocês possam ser testados para uma prova, um exame previamente, ajudando vocês a melhorar aí na memorização, muitas vezes, aí, de alguns assuntos. Então, vou mostrar para vocês aqui como usar o ChatGPT no passo a passo. Bom, então, para acessar ao ChatGPT, nós vamos precisar, então, entrar na página. O ChatGPT é encontrado em uma página na internet da empresa OpenAI. Então, vou mostrar para vocês aqui o endereço por onde vocês podem acessar. Acompanhe aqui comigo, vou deixar o link aqui na descrição para que facilite o acesso de vocês também. Então, vamos lá. Muito bem, agora que estamos com o navegador aberto, vamos entrar aqui no Google para buscar pela página da OpenAI, mas tem um link aqui na descrição que vocês podem acessar com facilidade. Pelo Google a gente pode digitar então ChatGPT. Então vão aparecer várias pesquisas, nós vamos procurar aqui a página da OpenAI, que é essa daqui, vamos lá. E essa é a página, então, que nos permite acessar o ChatGPT. Podemos clicar aqui em Try ChatGPT. E é muito comum recebermos esse tipo de informação. Quer dizer que o ChatGPT ele está lotado, está sendo muito buscado ultimamente. Então, caso aconteça isso com vocês, pode tentar outro horário ou tente atualizar a página com um pouco mais de frequência que vocês podem ter acesso a ele. É o que vamos fazer agora. Muito bem, então agora que a gente está aqui na página de login, você clica em login. Para fazer esse login você vai usar o seu e-mail, seu endereço de e-mail com senha. No primeiro acesso ele pede que você adicione um código, que ele envia normalmente no celular, e aí esse celular, e vai pedir o seu número do celular, e aí você
preenche esse código que você recebe via SMS para ter acesso ao chat. Bom, no meu caso, eu vou entrar aqui então com minha conta do Google. Muito bem, então essa é a plataforma do ChatGPT. Ela tem aqui na sua interface, né? Então, alguns exemplos, a sua capacidade, as limitações, né, que estão intrínsecas a essa plataforma. Isso aqui ainda é uma versão, muitos dizem que é ainda embrionária, né, que é algo que ainda está em evolução para ser liberado com, quem sabe, até cobrando, né, futuramente. Mas, por enquanto, temos acesso a isso gratuitamente e podemos utilizar para várias coisas. Então, vamos dar início aqui à nossa conversa, né, com o ChatGPT. Então vamos dar um olá, certo? Vamos ver o que ela fala aí pra gente. Olá, como posso ajudá-lo hoje? Muito bem, ela é educada, né? Então, percebam que dá pra gente conversar aqui como uma inteligência artificial. Então, eu vou fazer alguns testes aqui, mostrando para vocês algumas perguntas, algumas funcionalidades que ela pode fazer, mas é bacana porque é uma ferramenta nova para estudos. Bom, estamos vendo que a gente vai poder fazer um monte de coisa com o ChatGPT. Então, a gente pode, por exemplo, usar para fazer redação, organizar palavras-chave da redação, uma estrutura que tenha mais coesão, coerência entre si. Isso é importante, principalmente para a elaboração de redações e treinamentos que a gente pode fazer. Você pode utilizar o ChatGPT, como eu disse, até para estudar para provas. Você pode pedir para produzir para você questões de revisão, teste de revisão. Depois eu posso mostrar tudo isso para vocês também em outro vídeo. Você pode pedir o ChatGPT para produzir resumos de alguns textos para vocês, de assuntos, destacar pontos mais importantes. Você pode pedir até que o ChatGPT selecione algumas referências de alguns assuntos para vocês, para que ele produza resumos dessas referências. Isso vai fazer com que vocês economizem tempo de pesquisa e otimizem os estudos também. Para fazer relatório de trabalhos, ele pode dar ideias de como produzir um relatório, como estruturar esse relatório. Você pode fazer um trabalho em equipe e ele pode organizar a divisão do trabalho em grupo. Vocês podem também utilizar ele para encontrar fontes até mesmo confiáveis para artigos, para revisões, para ele sugerir tópicos desses artigos, dessas revisões. Ele vai ajudar você a manter esses textos de forma coesa, coerente e vai melhorar muito a gestão do seu tempo, que é tão precioso, que é o que hoje nós temos de mais precioso, não é mesmo? Bom, já dá para ver que o ChatGPT faz um monte de coisa, certo? Mas tem uma coisa que ele não faz. Sabe o que é? Ele não consegue dar o like nesse vídeo e nem se inscrever no canal. Só você pode fazer isso. Então, dá o seu like aí se você está gostando do vídeo, se inscreve no canal, porque assim você não vai perder os próximos vídeos que eu vou falar sobre essa ferramenta e você vai estar sempre se atualizando e antenado aí com as imensas possibilidades que essa ferramenta pode ter para fazer um belo de um upgrade aí no seu aprendizado. Ajuda o tio aí e vamos fazer agora algumas perguntinhas aqui e ver como ele interage com a gente. Muito bem, então vamos testar aqui então o ChatGPT. Vamos fazer algumas perguntinhas e ver como a gente interage com ele, quais as suas respostas. Vamos perguntar então aqui como é a estrutura de uma célula humana. Vamos ver o que ele responde. Achei estranha a forma como ele escreveu aqui mitocondrionas, né? As mitocôndrias. Muito bem. Vou pedir ele para detalhar um pouco mais sobre o núcleo celular. Vamos lá. Então, o núcleo é uma das organelas mais importantes da célula, pois é responsável pela manutenção. Parece que houve um problema de conexão aqui. A gente vai ter que aguardar um pouquinho para ele terminar de escrever. Eu voltei um pouquinho para ele fazer de novo. Vamos ver se ele vai responder igual, mas parece que ele está usando outras palavras. Uma das principais organelas da célula, responsável por controlar atividades celulares e manter a integridade do material genético. Delimitado por uma camada dupla de membrana, chamada de envoltório nuclear, que o separa do citosol. Tem alguns errinhos, né, de grafia. A gente fala do DNA, dos cromossomos. O DNA é organizado em cromossomos. Tá faltando um pouco mais de detalhamento, né, nessa organização do DNA.
Então, os cromossomos, na verdade, nós sabemos que eles só aparecem, né, no momento da divisão celular. Vamos falar um pouquinho sobre isso, então. O DNA é organizado apenas em cromossomos? Vou apertar ele um pouquinho aqui com essa pergunta. Ah, sim. Está falando um pouquinho mais do DNA, mas ele pode ser organizado. A gente tem a própria cromatina, né? A heterocromatina, a eucromatina. Vamos ver o que ele vai falar para a gente aí. Então, ele fala da relação do DNA com as histonas, né? Que vão ajudar aí no grau de compactação do material genético. Muito bom. Então ele está indo aprofundando mais nas respostas. Como eu sempre falo, né, não é muito sobre a resposta, mas sim sobre as perguntas, a forma de perguntar que vai ajudar você a tirar o melhor dessa ferramenta. Então tem que saber fazer boas perguntas e, é claro, entender se a resposta está completa. Você precisa sempre de uma baliza. O ChatGPT ele não é 100% confiável, obviamente, até porque ainda é uma ferramenta que está no seu início de desenvolvimento, mas deve haver novas versões aí mais atualizadas, né? Bom, a gente falou aqui do DNA, vamos falar com ele, pedir para falar uma coisa mais completa, vamos falar de regulação gênica. Sobre a regulação gênica, já que ele está citando aí a estrutura do DNA. Bacana, a resposta dele. Até para uma pergunta complexa, né, como essa, ele está fazendo um bom texto. Então, é o processo pelo qual a expressão dos genes é controlada na célula, permite que a célula responda a mudanças de ambiente interno e externo, muito bem. Pode ocorrer no nível de transcrição. Tem várias formas, né, na verdade, de regulação gênica. Então ele está aqui delimitando esses mecanismos, mas sem entrar em detalhes sobre cada um deles. Não vou entrar em detalhes aqui fazendo perguntas, porque no objetivo do vídeo é mais uma demonstração mesmo, mas já dá para observar que ele faz a relação da regulação gênica com vários processos celulares. Cita aqui que a falha pode levar a doenças, né? Cita o câncer. Então já sei, vou pedir ele para fazer um resumo. Faça um resumo desse texto como se estivesse falando com uma criança de 10 anos. Será que ele consegue explicar isso assim para uma criança? Imagine que as nossas células são como pequenos chefinhos em um restaurante. Cada chefe tem a tarefa de controlar o que acontece na cozinha e produzir alimentos para o corpo. Os chefinhos têm uma lista de receitas que são como as instruções para produzir os alimentos. Essas instruções são guardadas no núcleo da célula como um livro de receitas. Muito legal, hein? Às vezes as condições mudam, como a temperatura, e os chefinhos precisam fazer diferentes receitas para se adaptarem a essas mudanças. Eles controlam a produção dos alimentos de acordo com as condições, usando o livro de receitas. Isso é o que chamamos de regulação gênica. Legal essa adaptação do texto aí, como se fosse falando para uma criança, né? Muito bom. Ainda fala no final ali, se a regulação não funcionar corretamente, como se o livro de receitas estivesse danificado, os chefinhos não poderão se adaptar às mudanças e isso pode causar problemas para o corpo, assim como uma má receita pode causar problemas para o restaurante. Muito legal. Deixa eu fazer aqui, ó. Faça uma piada sobre esse assunto. Será que ele consegue produzir uma piada? Porque o DNA foi preso. Porque ele se enrolou sobre si mesmo. Ele se enrolou em si mesmo. Boa. Aplicarei essas nas aulas aí. Muito legal, né, pessoal? Vamos mudar de assunto aqui. Vamos aqui para histologia. Vamos perguntar se classifique o epitélio de revestimento da língua humana. Vamos lá. Bem técnica também, né? O epitélio de revestimento da língua humana é classificado como epitélio pavimentoso estratificado. Esse tipo de epitélio é caracterizado por camadas de células que formam... Olha, ele dá uma resposta mais completa do que apenas descrever, né? Citar aí qual é a classificação do epitélio, né? Mas
uma resposta assim, que vai se prolongando, ele vai falando mais do tipo de epitélio, suas funções. Por que esse tipo de epitélio é importante para a língua, né? Falando aqui pela questão da tração mecânica, da passagem dos alimentos. Mas a gente tem alguns outros componentes epiteliais aí na língua, né? Não sei se ele está comentando aqui, parece que não. Deixa eu perguntar para ele então sobre isso. A língua tem apenas epitélio de revestimento estratificado pavimentoso? Ah, sim, tem as exceções. Então aqui para mostrar para vocês que apesar da resposta acima parecer ser muito completa, bem direcionada, tem coisas que ele não vai complementar. Então você tem que saber mesmo do assunto, de como produzir perguntas, do qual você vai interagir, né, com a inteligência artificial aqui do ChatGPT. Deu problema novamente aqui na nossa conexão, né? Deixa eu tentar reiniciar aqui. Hoje a conexão está ruim. Mas que agora vai de novo, vamos ver. Ele continua a resposta. Muito bom. Muito bem, então estamos vendo aqui que ele está entregando de fato que não é apenas estratificado pavimentoso, ele fez uma generalização na resposta anterior, mas que se você não tiver atenção, você acaba podendo errar, né, nesse tipo de pergunta. Vamos aproveitar aqui para finalizar, fazer mais um comando aqui com o ChatGPT. Eu pedi ele para faça uma questão com 4 opções de resposta sobre esse assunto. Vamos ver qual tipo de epitélio é encontrado na parte dorsal da língua humana. Olha só, ele realmente produz questões e aí vai vir o gabarito. Epitélio pavimentoso estratificado. Muito bem. E se você observar, ele comentou isso acima. E você sabia que o roteiro e o script desse vídeo foram produzidos pelo ChatGPT? É isso mesmo. É incrível, não é? Espero que com esse vídeo eu tenha mostrado para vocês várias funcionalidades do ChatGPT e que vocês tenham vontade de experimentar. Me conta aqui, o que você achou do vídeo? Já conhecia essa ferramenta? Quer mais vídeos sobre esse assunto, sobre o ChatGPT e suas funcionalidades aqui no canal? Comenta aqui o que você quer saber sobre o ChatGPT, como ele pode te ajudar nos estudos. O que você mais quer que vou olhar e vou produzir um vídeo sobre isso. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe com seus amigos para que eles possam se atualizar sempre que eu tiver novidades aqui, especialmente sobre o ChatGPT e as ferramentas para a sua aprendizagem também. E para não perder nenhum dos nossos vídeos, garanta de estar inscrito no canal e com o sininho ativado para ser notificado quando o vídeo sair. Beleza? Então é isso, pessoal. Um abraço e tamo junto!